A grande verdade é que ninguém realmente liga para Guy Gardner. Sim, exatamente. Ninguém liga para Guy Gardner. Guy Gardner é um menosprezado por natureza. Ele precisa ser assim, pois isso o tornou quem ele é, o eterno número 2. E através do nosso túnel do além da história, conheceremos a sua origem que ninguém realmente se importa. Ou não se importava, inclusive eu. Esse é um daqueles vídeos sobre histórias tão antigas dos quadrinhos que não há como falar sobre elas sem um certo teor cômico e também compreensão do contexto da época em que elas foram publicadas. Também não há como prosseguir sem pedir o seu like e a sua inscrição, porque é a única forma do canal crescer. E falar sobre o Lanterna Verde como um personagem por si só. De todos os personagens que eu mais li nos quadrinhos, o Lanterna Verde não é um deles. Mas é o meu favorito. Pois é. O personagem que eu mais li quadrinho foi o Batman. Mas eu sempre preferi o Lanterna Verde e toda a sua mística em volta dos espectros emocionais e a eterna patrulha da tropa para manter a ordem em todos os setores da galáxia. E de todos os portadores do título Lanterna Verde, desde a criação do personagem lá na década de 40, o meu favorito não é o mais conhecido de todos, que é Hal Jordan. E sim, Guy Gardner. Pois é. Perdão, meu caro inscrito, eu sei que você pouco quer saber da minha íntima e profunda relação com esse personagem tão desprezado pelo público de quadrinhos, mas isso é necessário para estabelecer o contexto de como eu adoro Guy Gardner, mas nem mesmo eu conhecia ele tão bem assim. Certo, vamos voltar para isso um pouco mais para frente. A gente para um pouco agora para falar sobre o motivo de você ter clicado nesse vídeo, a verdadeira origem de Guy Gardner. A primeira vez que Guy Gardner deu as caras nas HQs foi em 1968, em Lanterna Verde volume 2, na edição 59. Nessa época era muito comum a necessidade dos quadrinhos sempre recapitularem a origem dos heróis e quase todas as vezes adicionando um detalhe novo ou a reinventando completamente por algum motivo. Isso foi o responsável pelo estabelecimento da origem desses heróis no imaginário dos leitores da época e que, de certa forma, acabou passando para os leitores adiante. Assim como também na evolução para as versões que hoje conhecemos desses personagens. Aqui, porém, o motivo é bem óbvio. Para apresentar Guy Gardner pela primeira vez, seria necessário recontar a origem de Hal Jordan. É pura humilhação. A primeira vez que Guy Gardner, o sempre número 2, apareceu nas HQs, foi dividindo espaço com Hal Jordan, e é através de uma máquina em Oa que os guardiões fundadores da tropa mostram para Hal como ele se tornou o Lanterna Verde. Como se ele já não soubesse, né? Essa máquina está conectada ao anel, de maneira que ela consegue recapitular os acontecimentos e reconstruí-los em tela, praticamente como uma memória viva em tempo real. Essa máquina de memória pós-morte nos leva direto ao momento em que Abin Sur está prestes a morrer e ordena ao anel que procure um novo portador para ele e a bateria de poder, alguém digno e desprovido de medo. Contudo, haviam 2 candidatos ao posto: Hal Jordan, um piloto de testes da aeronáutica, e Guy Gardner, um instrutor de educação física. Ambos perfeitamente dignos de portar o anel. Mas apenas um podia ser o escolhido. Abin Sur então decidiu escolher o que menos possuía medo dentro de si. E Hal Jordan foi convocado e teletransportado para onde Abin Sur estava. Lá ele ouve de Abin Sur o que significa ser o Lanterna Verde e a dimensão de seu poder. Um poder dado apenas para aqueles sem medo e verdadeiramente honesto para cumprir o dever de combater as forças do mal e da injustiça pelos mundos do cosmos. Agora, com sua iminente morte, também é seu dever passar adiante esse propósito para Jordan. Haviam muitas coisas para contar, mas pouco tempo restante, assim como a importantíssima informação da maior fraqueza do Lanterna Verde, o amarelo. A mesma cor amarelada que levou Abin Sur ao seu fim. Obviamente, os detalhes da morte de Abin Sur foram sendo atualizados ao longo do tempo, mas o que realmente importa para nós aqui
é que Hal Jordan se tornou o Lanterna Verde, o primeiro Lanterna Verde terráqueo da tropa e também o mais conhecido por todos. Mas e se o outro candidato tivesse sido escolhido? A mesma coisa teria acontecido com Guy Gardner, que nessa primeira versão nada tinha de sua personalidade ácida e desprezível das HQs posteriores, onde ele usaria a sua icônica jaquetinha e cabelo de tigela. Aqui, Gardner é um cara legal, um professor de educação física que continuou vivendo sua vida normalmente enquanto combatia o crime na Terra como Lanterna Verde. Ele enfrentou bandidos, ele colecionou icônicos vilões, alguns bastante familiares para Hal Jordan, e Guy Gardner aqui se tornou um Lanterna Verde tão bom quanto qualquer outro. É quando em uma de suas patrulhas pelo espaço ele é puxado por uma força desconhecida, levado para um confronto entre duas máquinas de cores diferentes, laranja e azul, e então tudo muda para Guy Gardner. A partir daqui, sua vida tomaria um caminho totalmente diferente da que se seguiu com Hal no presente. Ao enfrentar as duas máquinas, ele descobre que elas foram projetadas por dois grupos opostos em um planeta chamado Gera, onde uma misteriosa doença amarela acabou matando todos os adultos do planeta e tornando as crianças praticamente imortais, incapazes de envelhecer, mas com poderes e habilidades perigosas demais para crianças possuírem. Imbuídos de tamanha criatividade e fervor, os dois grupos de crianças divididos entre azul e laranja travaram jogos de guerra, cada vez mais criativos, mas consequentemente entediantes com o passar do tempo. Tentando aniquilar uns aos outros, eles projetaram brinquedos que mais se pareciam com armas brilhantes de travar guerra, e com suas habilidades telepáticas atraíram desconhecidos para participarem de seus jogos. É assim que Gardner é trazido para esse lugar, como mais um brinquedo nas mãos dos Gerans. Não apenas a opção número 2, mas também um fantoche de crianças. Os acontecimentos a partir daqui, assim como as explicações sobre cada solução de roteiro, é tanto infantil quanto bastante previsível. E é compreensível de certa maneira, tendo em vista não apenas parte do público-alvo dessas histórias, como também o objeto para a construção dessa narrativa. Crianças, assim como Gardner foi trazido para esse lugar, ele é também conduzido para o planeta Gera, telepaticamente, sendo controlado pelas crianças e manipulado, visto por elas como, de fato, um brinquedo. Nas páginas seguintes, vemos Gardner enfrentando diversos inimigos projetados pelo Grupo Laranja, como num coliseu, onde nenhuma das partes sairá vencedora, a menos que algum sobreviva. Gardner é habilidoso o suficiente para deter cada uma das ameaças, como nessa página onde ele detém um submarino gigante com uma mão de um monstro marinho criado com o poder do anel. Enfim, é um pouco do que eu gosto do Lanterna Verde. É com esse sadismo e falta de controle das crianças que Gardner encontra forças para dar um basta em tudo isso e sair do controle mental, tomando o controle do poder do anel, clamando mais forças aos guardiões e criando uma armadura em volta de si que impede qualquer tentativa de controle mental. Mas após deter todos os robôs, o que resta para Gardner é trazer a paz em forma de educação. E através do poder do anel retorna essas crianças ao seu estado normal. Sem mais guerras, sem mais manipulações. A inocência retorna, a amizade os une e suas cores se tornam uma só bandeira, laranja e azul. A nova bandeira do planeta Gera. Guy Gardner retorna para a Terra, mas agora com novos amigos e um novo planeta para retornar, onde ele é agora bem-vindo. Guy Gardner se tornou meu lanterna favorito mais ou menos naquela mesma época que eu cito no vídeo sobre o Shazam. Até então, Hal Jordan era meu ideal de lanterna. Ele é a cara do personagem e é quem carrega as melhores e principais histórias. É o protagonista, digamos assim. Mas existem diversos outros lanternas e Guy Gardner me conquistou, mas não pelo seu estilo, personalidade ou algo do tipo. Desde seu surgimento, ele foi sendo jogado de um lado para o outro, com diferentes abordagens e visuais. Guy Gardner foi se tornando um emaranhado de ideias. Desde quando ele ganhou seu título solo, chegando a enfrentar até mesmo o Lobo e deixando o manto de lanterna, até em suas várias aparições em séries limitadas ou na própria Liga da Justiça Internacional, que é uma grande história que
um dia traremos aqui no canal. Aliás, em Liga da Justiça Internacional, o Guy Gardner foi definido, enfim, como esse lanterna que não é bem-vindo em lugar algum por ninguém. Se não bastasse o seu rancor por sempre ser o desprezado e fracassado, seja em sua vida pessoal, não conseguindo alcançar os seus objetivos de vida, seja como lanterna e super-herói. Sua atitude sempre debochada é como um escape para essa vontade de se provar. Não é apenas uma busca por atenção, mas uma busca por utilidade. Guy Gardner não quer se sentir inútil e descartável, mas com tantas características negativas, o que o tornou digno do anel? Bem, vocês aí podem comentar diversas possibilidades. Faz parte dessa magia da leitura e das maluquices dos quadrinhos. Ao meu ver, o anel viu justamente essa força de vontade de que, apesar de ser intimamente egoísta, também o leva para um caminho de heroísmo e altruísmo. Guy Gardner não é um cara ruim. Ele é um professor de educação física que, no fundo, gosta de ensinar as crianças, de ajudá-las a ficarem fortes e preparadas. Enfim, de muitas formas, ele sempre foi um herói. Mas o que está fora é o que realmente importa para ele. É o cabelo, é o charme, é a jaqueta e a forma de se portar em batalhas, sempre debochando do inimigo e até dos aliados. Isso o fez ser desprezado por todos os membros da Liga da Justiça Internacional. E isso o fez ser humilhado pelo Batman e por diversos outros membros. Mas em dado momento, ele prova o seu valor. Para todos que conhecem Guy Gardner, cada vez mais essa aura caótica se torna apenas uma camada frágil, que nada diz sobre quem ele realmente é. Nos Novos 52, onde o personagem me conquistou, ele sucumbe ao poder do Anel Vermelho, uma força sangrenta de pura raiva. Ele se torna um membro formidável e, eventualmente, um inimigo para Atrocitus. Mas toda essa raiva que ele possuía dentro de si, apesar de tentadora, não era maior do que a sua força de vontade. Guy Gardner nunca quis apenas poder. Como eu disse, ele é um cara legal, querendo apenas fazer todas as coisas legais que todo mundo admira em um super-herói. E apesar de ter criado um apreço a esse personagem, eu ainda assim não conhecia Guy Gardner de verdade. Nunca tinha lido a sua primeira aparição e a origem dele. E as outras histórias que eu li não tocavam nesse ponto tão interessante sobre ele que essa primeira aparição já tinha plantado. Após ajudar as crianças de Gera e voltar para sua casa para então recarregar o anel, Gardner passa mal e é infectado pela doença amarela. Uma doença que nada tinha a ver com Parallax até então. Ele ordena ao anel que ache um portador digno, e Hal Jordan é o primeiro na fila, aquele que nessa realidade era a segunda opção. Assim como Abin Sur, ele morre, mas não antes de passar adiante o manto de Lanterna Verde para Hal. O juramento é recitado, e Hal Jordan é o novo Lanterna Verde. No presente, na realidade ideal, Hal se gaba dizendo que, de uma forma ou de outra, é como se ele sempre estivesse destinado a se tornar o Lanterna Verde. Mas se sente tocado pelo fato de Gardner ser uma boa pessoa e pelo fim que ele poderia ter tido. A história então termina com os Guardiões permitindo que Hal visite Gardner, contanto que não conte nada sobre o que viu. Eles logo se tornam amigos e Gardner de alguma forma sente que já conhecia Hal, mas não consegue lembrar como. O que deixa Hal intrigado, já que tudo aquilo nunca de fato aconteceu. Deixando isso de lado, os dois se despedem, e Hal pensa que gostaria de contar a verdade para Gardner, sem saber que no futuro, uma outra abordagem de ambos os personagens seriam tanto grandes rivais em personalidade, quanto aliados em tropa. Essa história, portanto, apesar de antiga, datada e não saltar os olhos dos leitores modernos, ela, assim como todas as obras em diferentes épocas, tem o seu valor. Essa história diz muito sobre Guy Gardner, pois não é com o poder de um Lanterna Verde que ele detém as crianças e as salva da doença amarela. É sendo apenas um professor de educação física, ajudando crianças a terem uma vida normal novamente, que ele resolve o problema. O heroísmo aqui está muito ligado ao que Gardner soube fazer por tantos anos de sua vida.
O anel se torna um facilitador, sim, mas é quem ele é e o que há além de seu poder que o torna um herói aqui. Isso retorna mais à frente em outras histórias, mas aqui, em uma história que muitos poderiam simplesmente ignorar até o fim dos tempos, é onde Guy Gardner de fato foi herói e se sacrificou no fim para que crianças pudessem simplesmente serem quem elas são e terem em mente uma figura para se inspirarem. Uma história bem educativa, não é, crianças? Pois é, eu nunca tinha lido a primeira aparição do Guy Gardner, apesar de já conhecer o personagem de histórias posteriores. Então para mim foi bem interessante, pois não é uma história de estabelecimento de um grande herói, mas apenas um e se descompromissado. Logo depois, o personagem retornou fazendo aparições ali e aqui, até se tornar o Guy Gardner que hoje conhecemos. Enfim, gostaram, não gostaram? Digam aí nos comentários. Digam também outras histórias que podemos abordar aqui, tem tantas que nem sempre conseguimos trazer todas que são citadas nos comentários, mas a gente tenta. Deixem um like se gostaram do vídeo, compartilhem com mais pessoas e se inscrevam no canal para continuar acompanhando nossas leituras. Todos os nossos links e como você pode apoiar o canal estão aí no nosso comentário fixado. Muito obrigado, até o próximo vídeo e continuem as suas leituras.